amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos para a gente refletir sobre a Boa Nova. Aqui em outro cenário hoje, estamos no convento de São Francisco, em Olinda, para participar do retiro do movimento de profissionais cristãos. Ou seja, estamos em retiro e nesse momento a gente parou um pouco para refletir junto, para fazer esse nosso momento orante. Saudação a quem está perto, a quem está longe, pedindo sempre para vocês curtirem, compartilharem, e a nossa gratidão a quem está podendo ajudar a gente a organizar, a ampliar as nossas formas de comunicação junto à TV MTC. Do Egito uma vinha arrancaste com amor, com cuidado a replantaste, fundas raízes lançou, e por sobre a terra toda a sua sombra se espalhou. Nações do mundo julgar, e os corações alegres estarão, como uma noite em festa a cantar. Mas, Senhor, o que fizeste? Porque teu amor se agasta, derrubaste as suas cercas, todo mundo agora passa. Cada um invade, rouba, quebra os ramos e devasta. Eis que de longe veio o Senhor para as nações do mundo julgar, e os corações alegres estarão, como uma noite em festa a cantar. Senhor Deus, ouve, escuta, do teu povo és o pastor, do teu trono de bondade faze-nos ver o esplendor. Teu poder desperta e vem salvar-nos, ó Senhor. Eis que de longe veio o Senhor para as nações do mundo julgar, e os corações alegres estarão, como uma noite em festa a cantar. Sou Lucimere, servidora pública, e faço parte do Sindicato de Servidores Públicos da Prefeitura do Recife. Eu sou Carlos Nana, bancário, Sindicato Bancário de Pernambuco. Estamos, nesse momento, participando do retiro do Movimento de Profissionais Cristãos no Convento de São Francisco, em Olinda. E vamos partilhar com vocês a leitura desse Evangelho. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 33 ao 37. Cuidado, ficai atentos,
pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Palavra da salvação. Bem, como eu dizia semana passada, a gente agora começa um novo ano litúrgico, um novo tempo chamado de tempo do advento. Tempo da espera, tempo da vinda, tempo da visita. É um tempo recheado dessa simbologia. A gente começa um novo caminho litúrgico, ou seja, um novo caminho celebrativo, que ajuda a gente a viver a nossa fé, a nossa militância, a nossa ação cristã, pastoral e política. A gente começa com esse tempo, que é um tempo que tem a simbologia da espera, da vinda, da visita, e também da perspectiva de celebrar o Natal. Esse momento, para algumas pessoas é um evento, para outras é um tempo de fé, para outras é uma experiência de renovar a sua caminhada na vida, no exemplo, no nascimento, na encarnação de Jesus. O texto bíblico que a gente ouviu hoje, mais uma vez, aponta o que aparentemente para a gente são as contradições que a Boa Nova tem, ou a gente pode dizer os paradoxos que se colocam, que se cruzam, que surgem no meio da nossa reflexão. Ou seja, como começar um tempo de advento, um tempo que, de certa maneira prática, nos prepara para o Natal, ou seja, para a celebração do nascimento de Jesus. Como é que a gente começa um tempo com essa força, com essa simbologia, como um texto bíblico que fala das últimas coisas, que fala da finitude, que fala do fim? Como começar um tempo de início, de começo, de novidade, de nascimento, falando de coisas tão finitas, do tempo do fim, vigia porque a hora está vindo, o tempo está chegando? Como relacionar isso? Ora, são dessas contradições, são dessas aparentes contradições que a Boa Nova se faz, que a Boa Nova vai chegando até nós, porque isso nos ajuda a refletir de fato o sentido de algumas coisas, aquilo que a gente pensa de alguma forma. Talvez se a gente começar a pensar a partir da mística do Evangelho, talvez a gente comece a entender que não é bem assim. Não é sobre finitude, não é sobre últimas coisas, não é sobre nascimento, é sobre uma trajetória, sobre um caminho, sobre um rio por onde a gente faz uma travessia. É bom a gente colocar esse contexto dentro do texto bíblico de hoje. Ora, Jesus está dando uma resposta à aflição dos seus amigos. Depois de uma ida ao templo, eles ficam com a beleza daquele templo, e Jesus diz: olha, vocês estão olhando para isso aqui, mas não vai ficar pedra sobre pedra. É preciso a gente entender isso melhor. E aí eles ficam aperreados e perguntam: sim, mas quando é o tempo, quando é o dia, quando será essas coisas que você está dizendo? E ele diz: olha, é preciso que a gente vigie, não é nada da gente ficar morrendo de véspera, pensando: olha, vai ser no dia tal, vai ser aqui e ali. Não é? Ou seja, estes discursos fundamentalistas, em que o tempo todo a gente escuta pessoas em ônibus, metrôs, praças, em locais abertos, às vezes nos vários muros, dizendo: Jesus está voltando. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a perspectiva da proposta de Jesus é a da travessia, é a do caminho, é a do segmento, e não a da finitude. Marquem o dia que eu estou voltando, marquem o dia que eu estou chegando. Não é sobre essa perspectiva que a gente começa um advento. É sobre a perspectiva de comunidades vigilantes, de comunidades apostos.
O importante não é pensar na vinda ou na volta. O importante é pensar no espírito de vigilância que as nossas comunidades têm. É por isso que o tempo do advento, que nos prepara para o nascimento de uma proposta de vida, porque Jesus nasceu já e ele já está entre nós. Mas celebrar o Natal é renovar o espírito do nascimento da proposta de Jesus para a gente. Então, pensar nisso é começar o tempo do advento pensando em como nossas comunidades são vigilantes com essa proposta. Como nossas comunidades estão abertas constantemente, criativamente, a viver esta proposta. Nesse sentido, mesmo sob a inquietação daqueles que só pensam no lá e não no cá, o advento, começando com este texto, em certa medida escatológico, não nos aproxima de uma realidade de vigilância individual, pessoal, existencial, no sentido de que a gente agora vai ter que começar uma espécie de conversão externa para esperar o dia e a hora que Jesus voltará para resgatar-nos. É como as nossas comunidades vivem em espírito de vigilância e acolhem a vinda de Jesus permanentemente. Não é sobre o lá, mas como o reino de Deus se implanta aqui. E como a gente acolhe a vinda, a encarnação de Jesus constantemente na nossa realidade. Ou seja, é uma mensagem para que a comunidade não fique adormecida. Para que a gente não fique adormecido. Evidentemente, no sentido de esfriar. Não é? Como a gente ouviu tantas vezes a Gal Costa cantar, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Ou seja, se a gente quisesse pensar numa frase para deixar como mote, como refrão na nossa mente sobre essa primeira semana do Advento é preciso estar atento e forte. As nossas comunidades precisam estar vigilantes, os nossos grupos, as nossas pastorais, movimentos, partidos, sindicatos, aonde a gente expressa a nossa fé militante. Essas nossas comunidades, esses nossos coletivos precisam estar atentos e fortes. Penso que é por aí que a gente precisa ir e não ficar manipulando os textos bíblicos para fazer previsões gigantescas, ou para falar de fim de mundo, de fim dos tempos, ou quando Jesus voltará. É preciso a gente ficar atento. Por isso é que, dentro disso, no livro de Marcos, volta aquela mesma parábola do patrão que vai viajar e que deixa um grupo tomando conta. É evidentemente que Mateus coloca outros detalhes, e aqui em Marcos a gente tem uma síntese dessa parábola. A gente já falou dela em outro momento. O que aqui está posto é que a gente tem uma grande vinha, tem uma grande plantação para tomar conta. A gente tem um bem precioso na mão da gente, que é o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês. E é preciso que as nossas comunidades vivam a festa, vivam a felicidade e vivam a vigilância, vivam a operatividade, a intenção constante, missionária, digamos assim, de construir esse reino. Em comunidades adormecidas, em coletivos que não têm espírito de vigilância, esse reino não caminha. É sobre esse reino que a gente precisa falar. Não é sobre uma vinda pessoal de Jesus para resgatar-nos. Inclusive porque a nossa perspectiva é de que ele continua com a gente. Uma das frases em que a gente mais responde nas várias comunidades cristãs é: ele está no meio de nós. E nas comunidades onde o amor está, Jesus está. Então, o Natal não é uma festa onde a gente celebra um nascimento, porque já houve esse nascimento, não é o aniversário de Jesus, muito menos a reflexão do Advento é sobre uma vinda de alguém que nunca foi. Sempre esteve com as nossas comunidades,
presente na história, presente no martírio, presente no sofrimento, presente no testemunho das nossas comunidades, presente na morte, na ressurreição, na vida, na luta de várias pessoas, de referências, de testemunhos, de comunidades por onde a gente vive, por onde a gente passa. Se nossas comunidades são comunidades amorosas, solidárias, com um olhar voltado para as nossas realidades, para a fidelidade à classe trabalhadora, a gente vai ter comunidades onde a presença do reino é firme, onde o amor está, e aí por isso mesmo onde Jesus está, sempre esteve e estará. Ou seja, em comunidades onde Jesus permanece presente na história dessas comunidades, pouco se faz caso da data que Jesus pode voltar ou não. Porque essa comunidade experimenta, faz a experiência constante do amor que vem dele e de sua solidariedade e, por isso, das sementes do reino que estão espalhadas. É sobre isso que a gente quer refletir hoje. Sobre a experiência da vigilância, sobre a experiência de comunidades que não adormeceram, que não esfriaram. Quem se preocupa com a vinda ou a volta não enxerga a eternidade. Jesus, como companheiro eterno. Eterno não é aquilo que virá. Eterno é o que nunca foi. É o que esteve presente sempre. E Jesus diz que vai estar presente com a gente sempre. Então, a experiência do Natal que a gente vai celebrar é a experiência do eterno. Daquele que nasce nas várias situações e nas várias realidades aonde a gente consegue construir comunidades de amor, comunidades de solidariedade. É aí que a gente faz essa experiência do Natal. E no Advento, a gente vai preparando isso para pensar na experiência da eternidade, ou seja, na vida, no amor, no projeto, na proposta de Jesus que é eterno, que esteve, está e estará. Então, quem fica pensando na volta, quem fica pensando na vinda, perde a oportunidade, perde a chance, perde tempo de estar junto com comunidades solidárias, amorosas, para pensar na presença que já está nessas comunidades de Jesus e da sua proposta, do amor e da solidariedade, do reino de Deus e da sua justiça. É nessa perspectiva que a gente quer vivenciar, quer celebrar esse primeiro domingo, essa primeira semana do Advento. O alerta do Advento é que a gente não esfrie a militância, não adormeça a militância, não esfrie a prática coletiva de nossas comunidades, que a gente não esfrie a proposta de justiça e de paz, seja na pastoral, seja nas igrejas, seja no conselho de moradores, seja no sindicato, seja dentro da nossa família também, que a gente não esfrie isso. Para que não se suceda de quando o dono da vinha voltar, não encontre a gente dormindo e volto. Não, a gente não está tratando de uma volta futura, de uma previsão. A gente está falando da volta constante, da presença constante, do sentimento constante de que a proposta de Jesus está entre nós. Então vamos ficar vigilantes para não se suceder de que quando a proposta de Jesus sempre voltar a reacender a gente e a gente quiser seguir com essa proposta não encontre comunidades vazias, adormecidas, frias dentro de uma liturgia fria, seca, uma liturgia mais de cenário, mais de figurino, mais de alfaias, ao invés de liturgias que levam a gente a celebrar a vida, a celebrar o mistério do amor. O mistério não é aquilo que é segredo, o mistério é aquilo que é intimidade, ou seja, aquilo que é íntimo entre nós e Deus. E o que é íntimo entre nós e Deus? É Jesus. É a intimidade que Jesus constrói entre nós e o projeto do seu Pai, o projeto do reino. Então, que a gente não passe pelo risco de quando essas propostas de amor, de justiça, de paz chegarem em nossas comunidades, encontre comunidades que não têm mais força para tocar isso.
porque estão preocupadas mais com muitas festas de padroeiro, com o requinte de cenários e figurinos, e pouco cuidado com aquilo que une a comunidade na leitura orante da Bíblia, na leitura popular da Boa Nova, na formação de comunidades solidárias entre trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, crianças, jovens, idosos, juventude negra, para que a proposta do reino não encontre as nossas comunidades com medo, tacanhas, com medo porque aí a liderança tal disse não, o padre fulano disse não, o bispo fulano disse não. Como é que nossas comunidades conseguem se manter vigilantes para construir essa presença constante de Jesus? Como é que as nossas comunidades, mais do que anunciar a volta de Jesus, anunciam a sua presença constante entre aqueles que vivem bem, entre aqueles que se amam, entre aqueles que são fiéis a Jesus Cristo, são fiéis à sua proposta e são fiéis à classe trabalhadora. Espaço privilegiado da opção de Jesus pelos pobres. É sobre esse mote que a gente quer refletir durante essa semana. É preciso estar atento e forte para reconhecer a presença da eternidade, a presença do eterno entre nós. Não que virá, mas que está sempre com a gente, que sempre esteve. Eterno é aquilo que está sempre, não é aquilo que virá. E no amor, na solidariedade, na justiça, Jesus sempre está em nossas comunidades. Sejamos comunidades fortes, atentas, vigilantes nos vários espaços, para a formação de base, para a formação política de base, para a leitura orante da Bíblia, para a formação da fé e vida, da fé e cidadania, da fé e política. Um grande abraço a todos e todas, que esse tempo de advento seja um tempo forte para a gente, seja um tempo de escuta, de oração, mas um tempo também de vigilância nas nossas comunidades. Aqui eu vou voltar para o meu retiro. Peço que vocês também rezem para que a gente tenha feito, né, um retiro que de fato anime a gente a viver esse tempo do advento de uma maneira forte e bonita, para a gente poder continuar celebrando. Até a semana que vem. Muita paz e muita força.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.